7h45. Bom, com o advento das chamadas moedas virtuais, estou falando aqui como leigo, aparentemente ficou muito mais fácil você transferir dinheiro de um lado para o outro, jogar para lá, jogar para cá. Aí a pergunta que eu quero clarar é o seguinte: será que essa grana ingovernável, ela pode financiar o terrorismo ou não? O doutor Emanuel Pessoa, que é advogado especializado em governança corporativa, direito societário, está aqui conosco. Doutor Emanuel, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, tudo bom? Grande prazer estar com vocês, sempre uma honra para mim. Muito obrigado. Doutor Emanuel, como é que faz para rastrear esse dinheiro que pode financiar várias coisas, inclusive o terrorismo em qualquer parte do mundo? Heródoto, é um pouquinho complicado nesse caso, mas o que a gente percebe é o seguinte, né? Alguém está bancando o Hamas. Hoje, o Hamas ele é o governo virtual da Palestina. Eles foram votados, né, lá em 2007, se eu não me engano. Então, eles recebem e controlam o orçamento da Palestina. Todos os anos vem bilhões e bilhões de dólares de ajuda de fora. A grande parte desse dinheiro vem da União Europeia. Então, é evidente que toda essa operação, ela não foi uma operação gratuita, ela custou dinheiro. E da mesma forma, tanto o Hamas quanto o Hezbollah, eles têm ajuda logística e provavelmente financeira do Irã. Então, a partir do momento que o governo americano fala que vai liberar 6 bilhões de dólares para o Irã dizendo que vai ser para ajuda humanitária, para comprar remédio, o que for, que o Irã só pode gastar nisso, esse dinheiro que antes o Irã podia gastar dele próprio, com remédio, com ajuda humanitária, ele pensa assim, agora eu vou ter 6 bilhões de dólares, eu posso pegar esse dinheiro que hoje eu estou gastando e eu posso financiar outras atividades. Então é um pouco óbvio que esse dinheiro é passível de ser rastreado por meio das transferências bancárias internacionais, porque o sistema que se usa hoje é o SWIFT, e a outra forma de se rastrear é por meio de criptomoedas. Então, na questão das Heródoto, é um pouco mais difícil, claro, porque dependendo de como tem menos rastro. Mas boa parte das criptomoedas deixa rastro porque é feito por meio de blockchain. Então, uma investigação, eu trabalhei em alguns casos muito high profiles aqui no Brasil, em grandes bancas, e você realmente consegue sim rastrear dinheiro em várias circunstâncias, desde que você conheça um pouco do caminho das pedras, e aí, obviamente, nesse caso, esse caminho das pedras de como os terroristas financiam vai ser conhecido por agentes estatais, como o governo americano, o governo britânico, o governo de Israel, então eles vão saber os caminhos que são usados, os bancos que são utilizados, as empresas de criptomoeda que são utilizadas, e você rastreando esse dinheiro, você consegue efetivamente descobrir quem bancou a operação, porque dezenas de caminhões, milhares de foguetes, milhares de homens envolvidos na operação, isso custa dinheiro, né, Heródoto? Isso não veio de graça, não caiu do céu. Exato. Agora, Emanuel, para retirar esse dinheiro, eu não preciso ir num banco, então? Não. O dinheiro, Heródoto, da maior parte das vezes, dinheiro é transferido do que a gente chama de forma escritural. O exemplo, né, Heródoto? Você recebe aí o seu salário. Quando você recebe o seu salário, você não está recebendo na boca do Departamento de Recursos Humanos da empresa. Você está recebendo uma conta corrente, você não vê o dinheiro. Esse dinheiro que você não vê, que está depositado no banco, que tudo que você tem um extrato dizendo quanto tem, nós chamamos de moeda escritural. E aí, da mesma maneira, Heródoto, quando você pega uma notinha de R$100, vai lá e deposita no caixa do Banco do Brasil, Itaú, Santander, o que for, você recebe um papel dizendo que você tem R$100, o banco está na posse física dos R$100, ou seja, você já tem 2 vezes R$100, o físico, o escritural, e o banco vai emprestar esses R$100 para uma outra pessoa, vai emitir de novo dinheiro que nós chamamos de escritural. E o que circula realmente, Heródoto, raramente é dinheiro físico. Na maioria das vezes é dinheiro escritural ou criptomoedas. Então, quando você tem um dinheiro escritural, vamos dizer que passou do banco A para o banco B, para a organização terrorista X, que não sacou, e aí ela vai distribuindo para comprar as coisas. E aí é o recipiente final que pega esse dinheiro escritural e ele vai usar para outras coisas também de forma escritural. Alguém talvez saque, mas hoje a lógica financeira que nós usamos no mundo todo é que o que circula é dinheiro escritural. Compreendo. Agora, Manuel, mas é possível saber por que bancos esses dinheiros trafegam ou não? Olha, Heródoto, dependendo de como tiver circulado, é possível sim, mas obviamente isso depende de certos conhecimentos bem especializados,
e muito provavelmente especializados, quando eu digo, não é a sua parte técnica, né? Você precisa conhecer a logística, porque existem milhares e milhares de bancos no mundo. Então, evidentemente, os governos que têm grandes serviços de inteligência, como o governo americano e o governo de Israel, eles já devem ter algumas ideias de por onde esse dinheiro circulou e certamente já devem estar fazendo o rastreio. O que muitas vezes se faz para evitar o rastreio é você criar muitas empresas e você mover esse dinheiro por vários países diferentes para dificultar o rastreio com base nas legislações locais, que muitas vezes estabelecem segredos. Então, é óbvio que um país como os Estados Unidos consegue burlar esses segredos, mas eles precisam fazer isso do ponto de vista legal, seguindo as normas, porque senão essas evidências não podem ser utilizadas numa corte de justiça se forem obtidas de forma ilegal. E isso é que demora muito para governos como o americano e israelense apresentarem provas concretas para a população. Então, muitas vezes o que pode acontecer é que um governo desse vem e diz: quem bancou foi fulano de tal, mas não apresenta a prova porque às vezes a prova foi obtida de forma ilícita. Compreendo. Agora, Manuel, isso pode ser então uma operação entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas pode ter também a participação do Estado na transferência dessa grana de um lado para o outro? Pode sim, Heródoto. Inclusive, do ponto de vista legal, nós dizemos que os estados são pessoas jurídicas de direito público. Então, rigorosamente, pode ter esse dinheiro vindo de agentes estatais. E, na verdade, Heródoto, o que é muito mais provável ter acontecido é o seguinte: isso foi um misto de dinheiro. Uma parte deve ser dinheiro que vem da União Europeia há mais 15, 20 anos, como a ajuda palestina. Uma parte desse dinheiro deve ter sido guardado, uma parte desse dinheiro pode ter sido desviado para o uso inadequado. Deve vir dinheiro de ONGs, organizações não governamentais, que deveriam estar bancando hospitais, construção de rodovias, comida para as pessoas que passam necessidade na Palestina, e uma parte desse dinheiro foi desviado, como pode ser também dinheiro dado diretamente por estados nacionais que tivessem interesse em desestabilizar a região. Perfeitamente. Emanuel, muito obrigado aqui por sua gentileza participando aqui do Jornal Nova Brasil. Obrigado. Obrigado, Heródoto. Sempre um prazer estar contigo. Um abraço. Muito obrigado. Emanuel Pessoa é advogado especializado em governança corporativa. É um assunto árido esse, né? Ele explicou de uma maneira que eu, como leigo, posso entender. Então, imagine milhões, até bilhões de dólares indo para cá, indo para lá, financiando isso e aquilo. E a questão central hoje é o terrorismo, sem dúvida alguma. Né? Que não tem pátria, não tem bandeira, não é? Pode estar em qualquer lugar. A gente acabou de falar agora há pouquinho aqui que houve uma terrorista na Bélgica, né? Aparentemente a Bélgica está diretamente fora do conflito, mas ainda assim há um ato terrorista lá que resultou na morte de duas pessoas, dois torcedores da Suécia que foram assistir um jogo de futebol lá, né? E o terceiro acabou sendo ferido.